Olá, bem-vindos a mais uma edição dos Meus Amigos da Rádio. Pois bem, estamos de regresso uma semana depois da última emissão, hoje com um convidado muito especial, o Joaquim Sobreiro Duarte. Ele foi com quem eu tive a oportunidade de partilhar o meu primeiro serviço desportivo na 91 FM Rádio, quando da Taça de Portugal, e foi uma experiência fantástica. Ele está aqui connosco nesta emissão e daqui a pouco vamos iniciar a nossa conversa. Os Meus Amigos da Rádio têm o apoio Desenhos Criativos, Produções Multimédia, Racks.pt, Soluções em Estantes Industriais, 91 FM Rádio, só sucessos. Sejam então bem-vindos. Mais um episódio dos Meus Amigos da Rádio. Já são muitos, estamos a iniciar esta segunda temporada, onde vamos conhecer mais pessoas que trabalharam comigo na rádio, seja a tempo inteiro, seja a meio tempo. É o caso do Joaquim Sobreiro Duarte. Olá, bem-vindo aos Meus Amigos da Rádio. Joaquim Sobreiro Duarte, tu sempre foste um homem do desporto, ligado ao desporto. Quando é que começaram estas aventuras da rádio para ti? Ora bem, antes de mais, Pedro Miguel Silva, obrigado pelo convite, por poder estar aqui nos teus amigos da rádio. Esta minha aventura, digamos assim, na rádio começa em 1988, quando na Rádio Litoral Oeste. E às vezes eu começo na rádio precisamente por um acidente. E o acidente, há um dia em que tinha tido um acidente, um veículo meu tinha tido um acidente, e eu tinha que entregar uma declaração amigável a um indivíduo que trabalhava na companhia de seguros e que estava na Litoral Oeste a fazer um programa à noite com o João Figueiredo. E aquilo que eu fiz foi passar por lá. Ele pediu-me: passas lá, falas comigo e deixas a declaração. Quando eu bato à porta ou toco na campainha da rádio, aparece uma pessoa que eu não conhecia na altura, que era o Jaime Costa, e o Jaime pediu-me, eu entreguei a declaração à pessoa em causa, tudo bem. Quando vinha para me vir embora, o Jaime começa a conversar comigo e a dizer-me e falar-me de rádio, disto. Eu nunca me tinha passado pela ideia de ir ou fazer rádio, não é? Ou estar na rádio. E foi ali, naquele momento, que o Jaime me convence, e de uma forma muito interessante, que o Jaime ia fazer um programa a seguir, e naquele mesmo momento me diz assim: olha, espera aí um bocadinho, pai, que vamos já conversar aqui um pouco na rádio. E foi ali que eu comecei com esse primeiro. Foi o Jaime Costa que me colocou ali com o microfone pela frente, e a partir daquele dia comecei a pensar na rádio e a ficar com o bichinho da rádio. Ora, isso já foi há alguns anos. 1988. Portanto, ainda as rádios não estavam legalizadas, não é? Exatamente, nessa altura eu ainda fui pirata, não é? Era a questão. Nessa altura não estavam legalizadas, foi de uma forma muito interessante. E digo-te que, na altura, todo aquele movimento que estava à volta das rádios, que não estavam legalizadas na altura, mas todas as pessoas o faziam com muita paixão, muito envolvimento, sem as tecnologias de hoje, não é? Com as dificuldades todas que havia na altura, mas que saíam coisas maravilhosas. Acho que foi uma altura muito boa, em que me criou este bichinho da rádio. Foi por ir buscar, porque era o disco, era o fio que não ligava, era mais não sei o que, estes pormenores todos que nos ajudaram a ser o que somos hoje, não é? Também nestas áreas. Isso naquela altura trabalhava-se muito com amor à camisola, trabalhava-se muito sem olhar exatamente àquilo que se ganhava, porque grande parte das pessoas não ganhava absolutamente nada, não é?
Perfeitamente, aliás, andei lá não sei quantos anos, não ganhei nada, não sei se paguei alguma coisa alguma vez para lá estar, não é? Mas era a questão. Aliás, se eu, até digo na altura, se eu não tivesse uma atividade profissional como tinha e algumas responsabilidades que tinha, quase que te dizia que naquele momento a rádio poderia ter sido a minha vida. Naquela altura, só que tinha outras responsabilidades, tinha uma carreira profissional, porque senão a rádio poderia ter sido a minha vida. Teria naturalmente que arranjar mais algumas habilidades, mais alguns jeitinhos para a coisa, mas era por aí o caminho, provavelmente. Olha, depois na Rádio Litoral Oeste foste convidado pelo Jaime Costa, e o Jaime Costa, nessas coisas a gente sabe que ele é bastante persuasivo, conseguiu fazer com que tu te sentasses lá para falar, e a partir daí, o que é que começaste a fazer? Eu comecei, porque como eu estava ligado na altura a uma escola de condução, era instrutor de condução, ele começou por me dizer que era interessante arranjar um programa que falasse de trânsito, que falasse destas coisas. E então eu disse, sim senhora, eu vou pensar nisso, mas ele nunca mais me largou com aquilo, e eu arranjou-me uma hora, que era ao domingo entre as 13 e as 14 horas, acho que era a melhor hora que se podia arranjar, entre as 13 e as 14, e lá estava eu a fazer um programa que era o Transitando. Foi o primeiro programa que fiz ali e que foi muito interessante. Aliás, recordo muito bem e tenho religiosamente o disco passou que começou, que era o jingle do próprio programa, que era um tema do Jean-Michel Jarre, que iniciou ali. Ainda hoje guardo religiosamente, não é? E provavelmente tens escrito na capa, jingle do programa Transitando. Provavelmente, não é? Exatamente, é esse passo, e acho que foi algo que foi interessante, que durou 4 anos ou 5, durante aquele tempo foi interessante. Pois, almoçar ao domingo com a família era mais complicado, ou então era mais tarde, não era? Exatamente, ou às vezes mais cedo. Era aquela, depois começou por ser mais cedo e depois ia seguir, começou a ser mais tarde. Porque é que começou a ser mais tarde? Porque havia um programa musical antes, durante a manhã, se não me falho, com o Tosé, agora não me recordo do outro nome. Tosé Campos. Ou o Tosé Santos. Exatamente. António Santos. Isso. Era um programa desses que andava por ali, e o que é que eu fiz? Houve uma altura que faltou alguém e me convidaram. Eu sei que comecei mais cedo a fazer esse programa de música, a passar, era quase que os discos pedidos da manhã, nas manhãs de domingo, e depois fazia o Transitando a seguir. Aquele bichinho ficou ali, começava às 10, acabava às 2, depois é que ia até a casa, não é? Depois dessa altura. Sabes que isto foi depois, há outra altura, já agora, há outra altura que começa, havia os CDs, a transmissão que eram feitas dos exteriores eram em CDs. Os rádios da banda de cidadão, não é? Exatamente, eram feitos nesses, e tínhamos na Litoral Oeste um homem que era fantástico, era o Sr. Luís Santos, não sei se lembro-me dele, sim, cheguei a conhecer. Isso, um homem que tecnicamente era mesmo um engenhocas naquelas coisas, não é? E então o que é que eu faço? Havia um programa de desporto, fazia o desporto, na altura que a Ulceira estava na 3ª divisão e tudo isso, faziam, e era o Barbosa Pereira que ia fazer esses comentários ao fim e ao cabo. E então foi aí que um dia e eu vou utilizar este termo, me cravaram para eu ir com o Barbosa Pereira ao Ulceira, não é? E eu digo, pronto, aquilo começou outro ciclo na rádio. Começa ali a história do desporto, começa com o Barbosa, depois andei por ali alguns tempos,
E havia marcas na rádio. Eu, enquanto miúdo, nunca pensei que chegava a fazer um relato de futebol, não é nada parecido com isso, ou empurrar bolas, ou lá isso. Eu nunca pensei nisso, mas apreciava muito a rádio desportiva, e em que apareciam figuras marcantes, Artur Agostinho, Ribeiro Cristóvão, Fernando Correia, que eram figuras marcantes da rádio, e para mim, eu acompanhei-os e isto mexia comigo. E foi nessa altura que eu comecei por ali, sem muita... sem muito jeito para a coisa, mas lá ia com os CDs, aquilo eram coisas... eu gostava hoje que nós tivéssemos em vídeo tudo aquilo que nós tínhamos feito. Que eram coisas, que era ires, por exemplo, para a Oceira, teres que pôr quase em cima de um poste como um ouvido para lá chegar. Aquilo eram coisas fenomenais. Fazia-se mesmo foi muito bom. Foi ali, se calhar 5, 6 anos que eu passei ali na Litoral Oeste com grande paixão mesmo, grande paixão, e que levou a que tivesse, ao fim e ao cabo era uma diversão que eu ali tive. Há pouco utilizaste uma expressão que eu achei fantástica, foi cravaram-me. Cravaram-me para ir fazer. Aliás, grande parte de todas as coisas que nós começamos por fazer na rádio é um bocado assim. O cravanço é, olha, não está aqui ninguém, tens que mesmo que avançar. Isto passou-se comigo e pelos vistos contigo também, não é? É verdade, foi isso, foi muito interessante, porque era aqueles desafios. Eu acredito que eu me punha muito ao jeito também, percebes? Porque às vezes é natural. As pessoas vêm-nos com aquilo, mas eu punha-me muito ao jeito, para aquilo, porque achava que, e depois figuras que passavam, que estavam ali na rádio, que se encontravam, aquilo era um momento extremamente agradáveis que nós vivíamos, e que éramos mesmo profissionais com muito valor, porque o que é que acontece ali? De certeza absoluta que haviam pessoas que eram, e por isso eu disse que éramos profissionais, porque havia pessoas que tinham uma profissão de rádio, mas que não faziam aquilo que nós fazíamos na altura. Eu acho que era incrível, coisas fenomenais, que era mesmo de quem estava ali com amor àquilo que estava a fazer, e com muito profissionalismo também, que as pessoas iam aprendendo, e ia-se exigindo também das pessoas. E nós próprios é que exigimos. Sim, na altura havia muito mais, como é que eu ia dizer, as pessoas desculpavam mais os nossos erros, porque também estava a ser uma aprendizagem, especialmente antes aliás, no tempo da pirataria, que depois em 89, quando as rádios são legalizadas, continuou muito amadorismo no ar. Aliás, ainda hoje continua em muitas rádios que nós ouvimos, não é? Mas, seja como for, mas na altura, e eu penso também aqui que no Oeste, e se calhar concordas comigo, praticamente todas as rádios, e se calhar falando desde a Rádio Litoral de Peniche, a Rádio do Bom Barral, que era a Antena Jovem, não sei se te lembras, a Rádio Litoral Oeste, a Rádio Clube de Caldas, ainda a Rádio Nazaré, até a Rádio Sister, foram rádios que foram crescendo muito, e aliás sempre houve um grande nível de profissionalismo praticamente em quase todos os profissionais da estação. Concordas comigo? Sim, perfeitamente. E aliás, falaste-me de uma coisa que me fez lembrar que eu estava em Peniche profissionalmente, e houve um dia que alguém em Peniche tinha ouvido aquilo que eu fazia na Litoral Oeste. E então o Dr. Filipe um dia vem ter comigo e convida-me para ir fazer um programa à Rádio Litoral em Peniche. E que foi interessante, não é? Porque era uma forma também, eu estava ali, e ele convidou-me, lá fui fazer um programa também, e era um pouco nisto, falando na Litoral. Olha, e na Litoral em Peniche ajudou-me uma coisa, que foi muito interessante isto,
que era a Litoral, não sei se conhecestes, ela estava no terceiro andar da rua Ramiro Matos Bilhão. Sim, sim. Ainda trabalhei lá. Ora, no terceiro andar. E houve uma coisa que me ajudou a dizer que eu tinha que fazer exercício físico. É que eu chegava em cima, subia ao terceiro andar e quando lá chegava acima tinha que estar ali quase 15 minutos à espera para poder começar. Percebes? A respiração não me ajudava na altura. E eu digo assim, pá, foi ali, disseram assim, pá, tens que ganhar uma atividade física para chegar cá acima. Sabes que eu trabalhei também com o Luís Parreira na 102 FM Rádio, depois deixou de ser Rádio Litoral de Peniche, passou a ser 102, e cheguei a fazer o programa da manhã, e aquilo de manhã, às vezes, ir das Caldas até Peniche, apesar de não haver muito trânsito àquela hora, à volta um bocadinho antes das 7, mas era sempre aquele caminho e chegava normalmente em cima da hora, e aquilo era complicado, subir aquelas escadas e depois logo a seguir falar, e eu compreendo perfeitamente isso que tu estavas a dizer, porque era complicadíssimo. Aquele terceiro andar fez muito bem a muita gente. A mim fez-me. Foi ali que me despertou um bocado, que diz assim, pá, tens que te mexer, porque senão isto não dá. Mas foi muito giro, foram experiências maravilhosas. Bom, falámos já da Rádio Litoral, falámos também da Rádio Litoral Oeste, mas as tuas experiências radiofónicas não se resumem só aqui a estas duas estações, não é? Não, eu na altura, na Litoral Oeste, sabes que havia, nós víamos, por exemplo, o Rádio Clube de Caldas como uma rádio de referência, ou seja, era quase que um luxo e trabalhar na Rádio Clube de Caldas. Eu, entretanto, naquela altura estava no desporto e há um dia que o Jorge Galeão me convidou para vir para o Rádio Clube de Caldas. Foi numa altura em que houve também algumas mudanças na própria Rádio Litoral Oeste e eu vim para o Rádio Clube de Caldas. Estive no Rádio Clube de Caldas com uma equipa de desporto muito grande e com muita qualidade que a Rádio Clube de Caldas tinha, chefiada pelo Jorge Galeão, com muitos, com o Luís Rosa, com muita malta que tinha muita qualidade, e a Rádio Clube de Caldas apostava muito na equipa desportiva, fez um trabalho muito, muito interessante, e eu estive ainda nas instalações da Rádio Clube de Caldas naquela rua cá em cima, onde está agora perto da 91 FM. Na Rua do Transmissor, que agora é chamada a Rua do Transmissor. Sabes que ainda lá está. Eu já tive a oportunidade de dizer isso, já não me lembro qual foi dos meus convidados, mas que falou exatamente disso. Ainda lá está a casinha do emissor. A casa já não é, ou melhor, foi deitada semi-abaixo e foi reconstruída, mas a casinha do emissor ainda lá está. Ora bem, e era com a paixão que existia, porque a Rádio Clube de Caldas tinha ficado com a frequência que era da Margem, da Rádio Margem. Que exato. E tinha ficado com essa frequência, e era muito... Quando nós eu vinha do Litoral Oeste com as cassetes, não é? Passar publicidade, aquelas cassetes da gravação dos spots, ali já havia uma coisa que eram os cartuchos, não é? Recordas-te com certeza, melhor do que eu, que havia ali, era tecnicamente aquilo... Mais avançada, mas no Casal Belver ainda funcionou com bobines. Ora, admito que sim, era muito mais, e a capacidade, inclusive, o próprio material técnico, os próprios microfones, era tudo, o indivíduo sentia-se ali como um profissional. Repara mas isto é extremamente interessante, pensarmos isto, eu quando chego ali, sinto-me numa equipa muito profissional, sinto-me num processo de crescimento, começo a fazer coisas na rua, e o que é que acontece? Acontece que havia alguma coisa em mim, e isto, repara, há alguma coisa em mim que eu não me sinto,
não me sentia preenchido. Eu hoje consigo explicar isto de outra forma, mas na altura não me sentia preenchido. Repara, foi dos sítios em rádio em que financeiramente eu fui muito mais bem compensado, que aquilo era muito bem. Sim. O meu chefe, digamos assim, o Jorge Galeão, fazia sempre questão de chegar e de me pagar muito bem. Aquilo estava tudo, era tranquilo. Mas faltava-me ali alguma coisa. E faltou-me alguma coisa e não era uma questão de equipa, não era uma questão de pessoas, era uma questão de, eu não sei, havia algo que me faltava. E que me levou a que, passado, se calhar, um ano, nem tanto, voltar ao Litoral Oeste. Que era ali, isto é o princípio, não há amor como o primeiro, percebes? E havia ali qualquer coisa que me levou, e então voltei depois ao Litoral Oeste, estive lá mais uns tempos na área do desporto, e por razões profissionais comecei a abandonar um pouco, quando se não me falha, isto em 92, 93, recebo uma chamada, ali em junho ou julho, recebo uma chamada de um senhor que se chamava na altura, que também já não faz parte da lista dos vivos, Afonso Fonseca. Recebo a chamada do Afonso Fonseca, do Sr. Afonso Fonseca, que estava que tinha a rádio na Benedita. Não? Rádio Clube da Benedita. Exatamente. E eu não sei se nessa altura era Clube ou era Voz da Benedita, mas ele passou por... Era a Rádio Voz da Benedita, sim, exatamente, Rádio Voz da Benedita. Mas provavelmente também passou pelo Rádio Clube da Benedita. E eu estava por lá e ele convidou-me. O que é que tinha acontecido? Desportivamente, o Beneditense tinha subido à 2ª Divisão Nacional e o Sr. Afonso Fonseca queria que a rádio, em termos desportivos, melhorasse substancialmente para acompanhar o Beneditense naquele ano. E então fui para a Benedita, criei uma equipa na altura comigo, havia uma pessoa que também... já partiu e que teve algum tempo comigo também no Litoral Oeste, que era o Aurélio Dias, sim. Que há cerca de 2 anos também já partiu, e foi com o Aurélio e fiz ali, e estive lá durante um ano. Fiz um ano na Benedita, muito interessante, foi também um crescimento muito grande, e foi aí que eu... depois saí, porque não tinha condições em termos profissionais, era muito difícil, e então o que é que eu saio? Saí e fiz uma interrupção na rádio, porque também depois dediquei-me, como eu estava em Peniche, liguei-me ao grupo desportivo de Peniche. Depois passei algum tempo como presidente do grupo desportivo de Peniche e pronto, e desliguei um pouco da rádio. Mas foi ali uma faceta naqueles basicamente até 99, 2000, que tive muita atividade nessa área e que foi muito interessante. Muito interessante. Mas o bicho da rádio, esse é difícil dele desaparecer. Quando estiveste ligado ao grupo desportivo de Peniche, também foi uma experiência também muito boa para ti? Foi daquelas coisas que se tu não fizeres ainda estás arrependido de não ter feito. E hoje, verdade, e foi daquelas coisas. Eu tive no departamento de futebol durante 2 anos, depois há um dia que vou a uma Assembleia Geral do clube e saio de lá como presidente. E foi uma experiência muito interessante que conheci o futebol de outra forma, conheci o futebol por dentro, e conheci que, eventualmente, no futebol encontramos pessoas extraordinárias que eu encontrei, e encontramos também algumas pessoas que nos levam à conclusão que o futebol não é aquilo que deveria ser. Não é? Isto, verdade, foi muito interessante. Eu sou presidente do clube com um treinador que é um homem extraordinário, uma figura nacional, que é o Gabriel Mendes, que foi lateral direito do Sporting, do Futebol Clube do Porto, da seleção, um homem fantástico. Foi das pessoas mais honestas que eu encontrei no futebol.
Entretanto, pelas contingências, ele foi convidado depois para ir para o Feirense e tal, deixou. Houve ali uma transação naquele ano que eu estava lá, naquele último ano, e pronto, e depois apareceu uma pessoa no futebol, um treinador que me permitiu que eu achasse que já não era o meu tempo para estar ali, já tinha chegado. E agora já tinha chegado. Foi muito interessante, mas que ajudou-me a crescer e honestamente não, há coisas que eu fiz que não me orgulho das que fiz por ali, não tenho dúvida nenhuma. No entanto, se não fosse aquela minha passagem por ali, eu não tinha a experiência que tenho hoje e não tinha tido o conhecimento que tenho hoje. Por isso foi um marco extremamente importante para mim, naquela passagem. Senão ainda hoje estava a pensar naquilo. E assim não. Acabaste também por depois deixar, mas voltaste à rádio entretanto ou dedicaste mais profissionalmente? Tu também tiveste uma evolução profissional que também que te levou onde estás hoje. Começaste de uma forma, entretanto fizeste uma etapa a etapa e foste até a esta empresa que é os Sentidos Dinâmicos, não é? Sim. Aliás, a minha passagem em termos profissionais, assim, os anos 90, o final do século, a mudança de século, foi uma mudança muito, muito importante para mim em termos profissionais, porque a minha atividade ligada ao ensino da condução automóvel eu tinha começado a desligar-me ali nos finais em 98, a desligar em termos profissionais, não em termos empresariais, que isso durou até 2006, mas foi o começar a crescer, ou seja, a desenvolver-me em termos pessoais, em termos profissionais. E foi por aí que o ir até à universidade, o começar a desenvolver, foi extremamente interessante. E não me deixou tempo para a rádio, não é? Não me vai deixando tempo para isso, não me deixou o tempo. E esse sabes que eu, em muitos atos e nos desafios que eu tenho tido nestes últimos anos, sempre, de quando em vez tenho sempre desafios para a própria rádio. E quando me desafiam para a rádio, eu tenho dificuldade em dizer não. Eu acredito. Há aqui uma coisa que é muito difícil, eu dizer que não. Para já eu tenho uma característica muito especial, que nem é boa nem é má, mas é daquelas características quando alguém me lança um desafio, a primeira coisa que eu faço é dizer que sim. Não sei bem para o que é, mas depois logo se vai ver. E a primeira coisa é dizer que sim. E eu na rádio, então, isso digo sim 2 vezes, não é? É uma questão que as pessoas dizem, pá, não tens. Eu faço, há coisas que eu às vezes não as, digo assim, não as penso, porque se eu as pensasse, não. E isso tem-me ajudado também a sair um bocado da zona de conforto, a ir, e daí não ter tido, mas todos os desafios fico sempre com aquela sensação de dizer assim, pá, mas tu deverias de ir. Terias de fazer isto, porque isso é algo que tu sabes, e com certeza que isto é transversal a todas as pessoas que passaram pela rádio ou que fizeram alguma coisa em rádio, que é algo que nunca deixas de ser, aquilo está lá dentro. Tu podes estar anos sem, mas não te deixas de ser. Aliás, houve aqui, olha na experiência que tu estavas a contar, quando começaste daquela questão, quando o Caldas esteve nas meias finais da Taça de Portugal. Foi ali quando eu estou desligado de tudo isso, quando o João Carlos Costa me vem fazer um desafio para ir fazer 3 ou 4 jogos, ou o que foi, daquela aventura. Daquela aventura, exatamente, é isso mesmo. E que eu, que deveria ter juízo para dizer, não, eu disse-lhe que sim e fui. Tivemos juntos durante 3 jogos, se não me falha. Exatamente. E tive muita pena de não ter feito o outro jogo a seguir, que era a final do Jamor. Essa aí isso era o topo de carreira, quer dizer, acho que era o melhor que poderia ter acontecido na altura. Mas pronto, não foi, as coisas não se proporcionaram, mas é isto, tu vais fazendo coisas, e vais fazendo. Por exemplo, recordo-me que aqui há
o ano passado, acho eu, sim, o ano passado voltei outra vez, que não, é daquelas coisas que tu dizes assim, pá, devias ter juízo, não é? Mas estou aqui um sábado, estou a trabalhar, liga-me uma pessoa, neste caso o Almerindo, liga-me assim, amanhã era preciso ir fazer o jogo de Caldas porque o Jorge Galeão não pode, e não sei o quê, e eu digo assim, mas eu já há não sei quantos anos que não calço com não sei o quê e tal, eu disse-lhe a ele, mas eu já há 2 anos que não faço nada disso, pá. E ele diz-me assim, mas eu há 50 também que não faço, não te preocupes e tal. E eu lá volta a ir lá outra vez, percebes? E estas coisas, e são estes desafios que a rádio não nos permite, quando nós temos este, não nos permite dizer que não. Pois, a ti custa-te muito quando aparece mesmo um desafio, epá. Eu também é um pouco assim, não é? Quando aparece um desafio fica aqui um formigueiro. Não estou, e às vezes não, há ali qualquer coisa que eu entendo que deveria que tem que ser. Eu não sei o que é que um dia destes ainda hei de fazer nesta cena da rádio, mas eu acredito seriamente que qualquer dia irei fazer alguma coisa, não é? Não sei o quê, não sei como, mas são estas questões que me levam a sair desse espaço. E às vezes o ir deixo coisas para trás, por vezes, não é? Olha, e diz-me uma coisa, como é que tu tens visto a evolução da rádio? Tiveste esse tempo afastado, depois de seres presidente do Grupo Desportivo de Peniche, mas nunca deixaste de ouvir rádio e com toda a certeza que foste acompanhando sempre as rádios e o evoluir delas. Como é que tu tens acompanhado isso? Porque uma vez, há tantos anos trabalhavas com discos e agora já nem é preciso discos, é um disco rígido, um computador portátil e a gente está a fazer rádio, inclusive onde nascem também situações desta, como nós estamos aqui a ver, os podcasts, todos estes programas, estes conteúdos. Como é que tens visto esta evolução? Olha, com muito expectante e com muito agrado também, porque repara, eu entendo que cada vez a tecnologia foi evoluindo mais e foi ajudando a que a rádio tivesse meios eu tenho alguma pena de, paralelamente com isto, não se terem desenvolvido mais pessoas e não haverem mais pessoas a fazer rádio. Porque repara, hoje, por exemplo, se nós formos ver numa rádio, tens 2, 3, 4 pessoas a fazer isto, a fazer rádio. Quando tu entravas aqui há alguns anos atrás, tinhas 10, 20 pessoas e tinhas mais envolvimento, as pessoas estavam mais envolvidas. E isto não tem a ver muito com as tecnologias, tem Sim. a ver com as disponibilidades que as pessoas têm para isto, poderá ser diferente. Mas é este o meio que eu julgo que as rádios têm sempre um papel muito importante na comunicação e nunca vão abandonar, ou não vão ser abandonadas pelas pessoas, porque a rádio é um meio de companhia. Não substitui a televisão, nem a televisão substitui a rádio. O que a rádio fez criou uma evolução. É que nós, há alguns anos atrás, quem ouvia a rádio não conhecia as pessoas. Não sabia de quem eram as pessoas. Hoje, a imagem também vai aparecendo, através de diretos, coisas... E isto vai envolvendo também as pessoas, é a companhia que aí está. Agora, que há uma necessidade de profissionalizar muito mais, porque aquela questão de as pessoas já não estão tão disponíveis, por muitas razões, para contribuírem de uma forma quase com donativos para a rádio. Aqui não, há necessidade de profissionalizar muito mais a rádio, as pessoas estarem muito mais envolvidas, mas é um meio muito interessante. Claro que é evidente que agora começam a aparecer desde os FMs, mas depois as rádios online, não é? Porque hoje aparecem as rádios online, por isso nós podemos estar online e num escritório, num lado, a ouvir rádio, a ter contacto com a rádio. Penso também que as rádios, no caso das rádios locais, concretamente, que elas se devem dedicar
muito mais ao local, ou seja, não imitar as rádios nacionais, trabalhar na parte local, nas notícias, na proximidade das pessoas, este é que era um fenómeno que iria melhorar substancialmente as rádios nesta altura e as pessoas que as ouvem. Mas isso muitas vezes não é possível, porque por questões económicas e outras mais, mas era as rádios locais estarem mais próximas das populações, fazerem mais coisas com as populações. E isto vai ter o seu lugar. Agora, houve uma evolução tecnológica muito grande. É impensável aquilo que se fazia há alguns anos e o que se faz hoje, não é? Desenvolveu-se tecnologicamente, eu julgo que as pessoas têm que acompanhar um bocado mais, estarem mais próximos também. Sim, isso é uma das situações que eu também concordo plenamente contigo. Antigamente, e eu lembro-me da Rádio Caldas, da Rádio Clube de Caldas, quando trabalhava nos estúdios da Rua Cardeal Alpedrinha, nas Caldas, que estava a emitir 24 horas por dia, sempre com gente em direto. Com uma equipa, aqui há dias estava a falar com o Francisco Gomes, e o Francisco Gomes dizia-me que ele chefiou uma equipa de 6 jornalistas. Perfeitamente. Que era uma coisa. Hoje em dia é impossível fazer-me... Quer dizer, impossível não é, mas não há recursos financeiros para manter uma rádio a trabalhar desta forma, porque se calhar muitas das rádios até gostariam de ser uma TSF regional ou uma TSF local, mas para isso é preciso muitos recursos humanos. Isso também cada vez escassa, é mais escasso nas rádios, porque não há, nós continuamos hoje em dia a ter apenas uma entidade que certifica profissionais de rádio, que é o Sindicato dos Jornalistas. E são os jornalistas, não são locutores, não há nenhuma entidade que certifique que há um locutor, que há um técnico, não há, só há jornalistas profissionais. E a rádio não se faz só dos jornalistas, não é? Claro. Por falares nos jornalistas profissionais, eu estive durante alguns anos inscrito e era sócio do Clube Nacional de Imprensa Desportiva, não é? Do CNID, na altura, e ainda há dias alguém me dizia para eu ir lá para reatar a inscrição lá no clube. Mas a questão, isto para dizer que havia neste momento, e como disseste, a Rádio Clube de Caldas, com o Francisco, a liderar um processo muito grande, era o Jorge Galeão, era um conjunto de pessoas que tinham equipas extraordinárias. E há uma coisa que é interessante, que eu julgo que foi uma coisa que eu nunca fiz, mas acho que era uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que era um programa durante a noite. Durante a noite, para estar próximo das pessoas, julgo que faz muita falta em direto, não é gravado, era em direto, o contacto com as pessoas, esta proximidade, eu entendo que era importante para se fazer, e fazia a diferença, porque as pessoas precisavam. Hoje há muitas pessoas que precisam de se ouvir e de ouvir uma voz amiga. Isso, antigamente costumava haver vários programas nesse sentido. Aliás, e prova é que durante a pandemia nós nos juntávamos todos os dias às 6 da tarde para conversarmos entre todos, e foi um programa que contou com muitas participações e com muitas visualizações das pessoas. Perfeitamente. Foi muito interessante porque foi no momento em que as pessoas estavam em casa, criámos essa proximidade e é isso interessante, porque repara, hoje nós estamos próximo, mas há muitas pessoas que vivem sós. E eu não digo sós no sentido de não terem uma companhia, mas há momentos em que estão numa solidão. E as pessoas precisam de ouvir a alguém, aquela voz amiga que lhes entra pela porta dentro, não é? E que lhes vai dar algum ânimo, e depois também o reverso, que é as pessoas que ligam, as pessoas que partilham. E repara, muitas vezes
os próprios ouvintes nem imaginam, as pessoas que ligam não vão para o ar, mas ligam para falar com quem está ali, que dão essa... E qual é o ânimo? E tu podes fazer isto. E isto era que era interessante. Eu julgo que as rádios poderiam fazer isto. Mas para isso era necessário haver condições financeiras, não é? Para que isso acontecesse, para ter uma pessoa que durante 2, 3 horas, ali da meia-noite às não sei quantas, tivesse por ali a acompanhar as pessoas. Mas acho que era muito interessante. Ainda existem algumas rádios a fazer isso, acho que a Rádio de Alenquer ainda faz. Ainda faz esse programa durante a noite. Mas mesmo não funcionando na madrugada, eu acho que às vezes até à meia-noite, e agora tu deste-me uma ideia excelente, porque eu acho que as pessoas, e eu faço-te esta pergunta, tu achas que as pessoas precisam dessa companhia? Não é só de uma voz amiga, porque nós podermos estar aqui, eu sei que é diferente, grande parte das rádios hoje trabalham gravadas, e não há exceções, até mesmo as rádios nacionais. Grande parte das horas do fim de semana e madrugadas são gravadas, não há milagres. Eu sei que isto nós costumamos quebrar, eu não gosto muito de falar nisto porque quebra um pouco a magia da rádio, mas seja lá como for, é uma realidade que nós temos, os computadores vieram substituir. Tu achavas que era interessante haver um programa em que as pessoas pudessem falar, que as pessoas pudessem desabafar, porque realmente nós vimos muitos exemplos em rádios americanas, inclusive há vários filmes sobre a rádio, sobre programas em que as pessoas estão a falar, que são conduzidos por psicólogos, que são por profissionais da área, que se dedicam a fazer programas de rádio para que as pessoas possam falar. E tu, com certeza, já viste alguns desses filmes, e tu próprio também estás um pouco também ligado a essa área neste momento, não é? Perfeitamente, mas eu subscrevo perfeitamente isso. Cada vez eu sinto que era importante, não é o facto só de teres um programa gravado em que digas alguma coisa, não. Era criar ali uma interação, porque hoje nos programas que estão gravados, muitas vezes o ouvinte nem tem a noção de que ele está gravado, porque ele é de uma qualidade extrema que está ali. Mas era... cuidar mais, humanizar mais, se calhar não sei se é o termo adequado, mas sei honesto, de humanizar mais aquele momento, porque nós estamos a atravessar um momento em que as pessoas estão muito em solidão, que as pessoas precisam de uma voz amiga, precisam de trocar ali uma ideia, precisam de falar, enquanto que aqui há muito tempo nós precisávamos de escutar alguém, agora também precisamos de falar, não é? O falar é extremamente importante, por isso poderia haver aqui algo que era muito interessante. A pandemia veio contribuir para isso a 1000%, não é? Perfeitamente, o isolamento que as pessoas têm, não é? E as pessoas não poderem, porque o não poderem sair de casa, o não poderem abraçar, o não poderem estar próximo dos outros, não é? E isto foi algo que se foi acumulando e que agora é necessário as pessoas poderem dizer alguma coisa. Hoje nós vivemos neste mundo um bocadinho mais isolados, menos sociabilizados. Por isso é que a rádio tem esta magia de poder estar diferente da televisão, de outras coisas. Eu tive a oportunidade de ver um programa, um documentário que deu num dos TV Cines este domingo de manhã, que falava exatamente desse isolamento e mostrou muitas das vezes 4 pessoas sentadas à mesma mesa, mas cada uma a olhar para o seu ecrã. E isso é uma realidade que eu próprio já vivenciei numa hora de almoço, ou melhor, num café, com os meus colegas de trabalho, irmos beber café e quando damos por ela, cada um está ocupado do seu ecrã e não estamos a dialogar entre nós. Isso é uma situação que é preocupante e a rádio pode ter um papel fundamental para mexer um pouco mais com esta realidade? Pode, e eu diria que pode
também tem quase que uma obrigação de o poder fazer, porque é um serviço social que está a fazer, serviço social que o pode fazer. Não faço ideia em termos financeiros, em termos técnicos, como é que isto poderia ser feito. Agora, que poderia ser feito, poderia. E se nós todos, não é? E isto era uma coisa que agora me surgiu aqui também, porque se nós todos que gostamos da rádio, se conseguirmos disponibilizar 2 ou 3 horas durante uma semana para contribuir dessa forma, acho que era um bem. Se nós tivéssemos vamos imaginar que era 2 horas, 3 horas por semana, isto dividido por 4 ou 5 pessoas ou 6, não custava nada e durante toda a semana havia um programa a falar sobre. Tínhamos que, exatamente. Era isso, é isto. Se nós não temos, era um programa a falar sobre, não é? E que se poderia pôr as pessoas E isto era interessantíssimo, não é? Se me perguntares, dizes assim, durante uma semana, ou consegues fazer durante a semana, claro que é evidente que eu digo que não é? Não é possível, por muitas razões e mais algumas. Agora, se nós tivermos dizer assim, olha, são 2 horas por semana e tal, desenrasca ali, o outro faz isto, o outro aquilo, se calhar até tem uma dinâmica da rádio sem grande stress. Como se fazia antigamente. Ora bem, é precisamente isso, era o que se fazia. E as pessoas, e ajudávamos as pessoas, e podemos ajudar pessoas assim, porque também é um fim social que a rádio tem, que é ajudar pessoas, não tem mais. E era aquilo que a rádio ajudou-nos a nós, ajudou-me a mim a ser uma pessoa diferente, a mostrar outras coisas, ajudou-me a mim a desenvolver. Também há um momento em que eu também tenho que ajudar a rádio, não é? Em que nós podemos ajudar. E é um bocado, porque houve as pessoas, não é? Nós temos uma contribuição sempre social. As pessoas ajudaram-me a ser o que eu sou hoje. Por isso, há uma obrigação que eu tenho também, que é a dávida que eu posso fazer, é ajudar as pessoas de outra forma, não é? É algo como... Sabes uma coisa, como eu sei que dizes que não, um dia destes vou-te lançar um desafio. Olha, arranja aí uma, não é? Se contribuis, eu terei sempre disponível, e não direi que não, numa forma, dentro das minhas limitações técnicas e não só, para poder ajudar em alguma coisa, não é? Desde que eu seja, porque eu também sinto a obrigação de ter que contribuir para algo, nós temos que, e isso é interessante, porque nós às vezes vamos dizer as coisas e quanto é que eu vou receber? Eu só tenho que distribuir porque eu vou receber com o quê? Com a simpatia das pessoas, com aquilo que as pessoas me vão dar. Não é o resto, não é? Porque se nós tivermos, se tu, se eu, se outras pessoas que andam por aí na rádio estivessem à espera de viver da rádio, já não viviam, não é? Se não tem, agora Isso é uma realidade, por muito que nós gostemos da rádio, e eu gosto muito, sempre foi a minha vida, até há 9 anos atrás, e por isso é sempre uma situação complexa, mas estas coisas todas se levam para a frente. Olha, Joaquim Sobreira Duarte, tenho muito gosto em tu seres um dos meus amigos na rádio, não só na rádio, mas também fora da rádio, e nós estamos praticamente a chegar ao final desta conversa, e deixo contigo as últimas palavras. Olha, antes de mais quero agradecer o convite e quero dizer que é com muito gosto que eu aqui estive. Para mim sinto um orgulho poder fazer parte aqui dos amigos da rádio, de ser teu amigo e é recíproco. E quero deixar aqui, olha, este obrigado para todos aqueles que nos veem e que nos ouvem, que se envolvam nesta magia da rádio, e quem sabe se no dia 13 de fevereiro não pode haver a magia no Dia Mundial da Rádio, sabe-se lá. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Já não falta assim tanto. Pois não. Um grande abraço, Pedro, obrigado a todos, um grande abraço e olha, e continuação de uma boa semana.
Muito obrigado, Joaquim Sobreiro Duarte. Foi exatamente com ele que realmente eu comecei a fazer desporto, porque até à altura sempre dizia eu já fiz tudo na rádio menos desporto, e foi exatamente nos jogos do Caldas Sport Clube na Taça de Portugal, aqui há 3 anos atrás, exatamente que começámos a fazer esse caminho, onde estivemos no relato do jogo Caldas Farense, fomos ao Desportivo das Aves, recebemos o Desportivo das Aves. E só não fomos à final, que era um espetáculo, porque, tendo em atenção a essas coisas, até poderíamos muito bem ter vindo a ser os vencedores da taça. Lembras-te, né? Porque o Desportivo das Aves foi o vencedor. Exatamente, e tivemos ali quase a 2 passos de chegar ao Jamor. Olha, foi pena, quem sabe se não voltaremos lá um dia qualquer. Pode ser esta época, sabe-se lá. Nunca se sabe, nunca se sabe. Ok, muito bem, nós vamos terminar. Sobreiro Duarte, Joaquim Sobreiro Duarte, muito obrigado pela tua presença, um grande abraço. Este é mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio, e para a semana vamos ter mais um amigo. Vamos ter o Paulo Romão. Ele passou pela Rádio Clube de Caldas, pela Rádio Litoral de Peniche, passou também pela Rádio Renascença e atualmente encontra-se na Rádio Latina, no Luxemburgo. Vamos conhecê-lo de hoje a 8 dias aqui nos Meus Amigos na Rádio. Muito obrigado a todos e até para a semana. Os Meus Amigos da Rádio têm o apoio Desenhos Criativos, Produções Multimédia, Racks.pt, Soluções em Estantes Industriais, 91 FM Rádio, só sucessos.